Dom Casmurro, capítulo 32, Olhos de Ressaca. Bom, o vídeo anterior estava acabando a memória da minha câmera, só que eu acho que deu para terminar. Então desculpe se não deu, ou ficou um tom reticente assim, um adágio a colar. Na verdade eu tinha mais uma coisa para falar no vídeo anterior, eu vou aproveitar para falar nesse. Se por um lado o Dom Casmurro enfatiza esse interesse da Capitu pelo dinheiro, enfatiza que ela era pobre e que a família dele tinha dinheiro, também a gente pode desconfiar, será que não é o Dom Casmurro, o narrador aqui, que está querendo enfatizar isso? Porque logo depois de falar que a Capitu, ele enfatizou bem essa história, a Capitu perguntou sobre as joias que a mãe do Bentinho usava e tudo mais, mas logo depois o narrador disse que ela perguntava sobre tudo, então ela era curiosa sobre todas as coisas. Então parece que às vezes o Dom Casmurro ele dá uma ênfase a mais nessa parte do dinheiro, como depois ele vai dar uma ênfase bem maior na parte da traição, né? Ele vai ter certeza absoluta que a Capitu traiu ele. Já falei capítulo 32, Olhos de Ressaca. Tudo era matéria às curiosidades de Capitu. Caso houve, porém, no qual não sei se aprendeu ou ensinou, ou se fez ambas as coisas, como eu. É o que contarei no outro capítulo. Neste, direi somente que, passados alguns dias, do instante com o agregado, fui ver a minha amiga. Eram 10 horas da manhã. Dona Fortunata, que estava no quintal, nem esperou que eu lhe perguntasse pela filha. Está na sala penteando o cabelo, disse-me. Vá devagarzinho para lhe pegar um susto. Então ele já cria um suspense, né, dizendo, olha, vou contar uma coisa no próximo capítulo, mas antes disso, leia isso daqui. Fui devagar, mas ou o pé ou o espelho me traiu. Este, o espelho, pode ser que não fosse. Era um espelhinho de pataca. Pataca é uma moeda que valia quase nada, 320 réis. Réis é pouquinho. Então é um espelhinho de pataca, comprado a um mascate italiano. Mascate é um mercador. Se eu não me engano, a etimologia, exatamente, existe uma cidade da Arábia chamada Mascate, e aí o nome Mascate como vendedor vem por causa da cidade. Então ela comprou um espelhinho de pataca aí de um camelô, né? Moldura tosca, argolinha de latão pendente da parede, entre as duas janelas. Se não foi ele, foi o pé, o barulho que ele fez. Um ou outro. A verdade é que apenas entrei na sala, pente cabelos, toda ela voou pelos ares, e só lhe ouvi esta pergunta. Há alguma coisa? Não há nada, respondi. Vim ver você antes que o padre Cabral chegue para a lição. Como passou a noite? Eu bem. José Dias ainda não falou? Parece que não. Mas então quando fala? Disse-me que hoje ou amanhã pretende tocar no assunto. Não vai logo de pancada. Falará assim, por alto e por longe, um toque. Depois entrará em matéria. Quer primeiro ver se mamãe tem a resolução feita. Que tem, interrompeu o Capitu. E se não fosse preciso alguém para vencer já e de todo, não se lhe falaria. Eu já nem sei se José Dias poderá influir tanto. Acho que fará tudo se sentir que você realmente não quer ser padre. Mas poderá alcançar? Ele é atendido. Se, porém, é um inferno isso. Você teme com ele, Bentinho. Teimo, hoje mesmo ele há de falar. Você jura? Juro. Deixe ver os olhos, Capitu. Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas.
A demora da contemplação, creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto. Com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isso atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrio, com tal expressão que... E ele se interrompe. Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. Então não tem nada melhor? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela afeição nova. Traziam não sei o que fluido, misterioso e enérgico. Uma força que arrasta para dentro como a vaga, como a onda, que se retira da praia nos dias de ressaca. Então ressaca aqui, é claro, não é que você bebeu a noite inteira e agora está com ressaca. Ressaca é o mar violento na praia, né? Olhos de ressaca porque ao olhar para Capitu, os olhos dela se derramavam sobre ele, puxavam o olhar dele para dentro dela. Para não ser arrastado para dentro dela, arrastado por aqueles olhos de ressaca, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros. Mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxava-me e tragar-me. Não, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Então ele tentava meio que desviar, né? Olhava ali para o rosto, olhava para alguma outra coisa e os olhos novamente puxavam ele para tragar, né? Lembre-se que cavo é o oposto de convexo, né? Convexo, então uma lente, por exemplo, ela é convexa. Se ela é cava, ela é assim, né? Mas também pode ser oco, vazio. Eu gosto de convexo porque... desculpe, convexo é assim, né? Assim é cavo, que é a mesma coisa que côncavo, porque a gente tem essa ideia da onda, né? A onda que vai puxar você. Ameaçando tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas. Pêndulo, né? A gente está falando do relógio aqui. Nem por não acabar nunca deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Então, por mais que na eternidade o tempo nunca vai acabar, não é nem por, aqui nem por tem esse sentido, não é porque não acaba nunca que a eternidade não vai querer saber da duração dos suplícios e das felicidades. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu, conhecer a soma dos tormentos que já terão padecidos no inferno seus inimigos. Assim também, a quantidade das delícias que terão gozado no céu os seus desafetos aumentará as dores aos condenados ao inferno. Então, basicamente assim, imagine você estar no céu, já passaram 3 bilhões de anos, e aí você pensa, poxa, o João está lá no inferno sofrendo há 3 bilhões de anos já. E aí isso vai fazer com que você fique mais alegre ainda. E no inferno você está lá há 3 bilhões de anos e você pensa, meu Deus do céu, o Pedro está lá desfrutando do céu há 3 bilhões de anos. E aí você vai sofrer mais ainda. Este outro suplício escapou ao divino Dante, mas eu não estou aqui para emendar poetas, emendar no sentido de corrigir poetas, porque o Dante, no seu livro Divina Comédia, ele visita o inferno, o purgatório e o céu, e quando ele visita o inferno, ele descreve o inferno com riquezas mínimas de detalhes. Mas esse detalhe o Dante não lembrou. Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado,
agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu, mas então com as mãos, e disse-lhe, para dizer alguma coisa, que era capaz de os pentear se quisesse. Então pegou no cabelo, não entendo agarrar assim, né? Então ele pegou. Você? Eu mesmo. Vai embaraçar-me o cabelo todo, isso sim. Se embaraçar, você desembaraça depois. Vamos ver.